Fala rapaziada, hoje a gente vai ter uma aula de biologia molecular. Eu meio que vou dividir ela em dois atos, vai ter o ato um e o ato 2. Cara, o ato um vai ser eu passando por cima, dando um panorama geral de como funciona esse processo da biologia molecular. Então, sei lá, explicar o diagrama central, falar a diferença entre cromatina, a relação entre cromatina e o genoma, né? Ácidos nucleicos, falar sobre o DNA, o RNA, a estrutura, a replicação do DNA, como vai funcionar a transcrição, tudo dando alguma coisa por cima. E no ato 2 a gente vai explicar sobre o dogma central realmente aplicado, como que vai funcionar o processo de transcrição, o processo de tradução, como que vai funcionar a replicação do DNA, certo? Então, a gente vai começar com esse panorama, certo? Esse panorama do ato 1. Vou até abrir aqui o. Se vocês não viram a minha aula de ecologia, podem ver porque realmente está muito boa. E foi nesse mesmo estilo. Então eu não vou dar aula, tipo, escrevendo tudo aqui no quadro, escrevendo tudo que deve ser aprendido, né? Tudo aqui no tablet. Não, eu só vou falar uns conceitos e meio que a gente vai ter uma conversa franca sobre isso, uma conversa bem leve, certo? Como se realmente eu estivesse falando com algum amigo meu explicando o conteúdo. Então, beleza, bora começar pelo ato um. Qual que vai ser o objetivo nessa aula de biologia molecular? O objetivo vai ser justamente entender como que a informação genética do DNA se transforma em proteínas funcionais. Aí a gente vai passar pelo processo de transcrição e tradução, certo? Fechou. Agora, bora pro conceito fundamental. Um conceito fundamental. O que é a biologia molecular? O que vai ser essa parte, esse ramo da biologia? Simplesmente vai ser um ramo da biologia que vai estudar como a célula armazena e transmite e usa a informação genética. Como no caso do processo de expressão gênica, que no caso um DNA vai ser um RNA vai ser transformado em RNA mensageiro para a formação de uma proteína. Ou seja, isso daqui foi transmitido e foi usado a informação genética, certo? Ou seja, tudo vai girar em torno dessas três moléculas, no caso a DNA, a RNA e a proteína. No caso, esse daí vai ser o caminho, esse caminho no caso vai ser o dogma central da biologia molecular, certo? Vou até escrever aqui como eu fiz na aula de ontem, tipo, um, pera, um, conceitos, dois, dogma central. Então, o dogma central vai ser justamente um DNA, vai se transformar no RNA. Eu não vou falar ainda qual que é o RNA, RNA polimerase, RNA ribossômico, RNA mensageiro. Ainda não vou explicar sobre isso. Mas esse DNA vai virar um RNA que, por consequência, vai virar uma proteína, certo? No caso, o DNA vai guardar informações. Lembre disso, o DNA sempre guarda informações. Informações, guarda as instruções, certo? Isso que vai ser a função do DNA. O RNA, no caso, agora eu vou falar sobre ele. O RNA vai ser um mensageiro. O RNA mensageiro, o que é o RNA mensageiro? Ele copia as instruções e leva até o ribossomo. Ou seja, vai ter o DNA, que ele vai guardar as instruções, o RNA mensageiro vai copiar essas instruções e levar até o ribossomo, que é onde vai acontecer o processo de síntese proteica. Como vocês já estudaram em citologia, certo? Eu acho que eu vou fazer um vídeo também sobre isso, sobre citologia, dando uma revisão básica de citologia. Mas enfim, o ribossomo vai ler o RNA mensageiro e vai montar proteínas, usando os aminoácidos trazidos pelo RNA transportador. Ou seja, vai ter, deixa eu ver aqui, vai ter o RNA mensageiro, vai ter aqui, ó, esse daqui é o núcleo da célula, e vai ter o DNA aqui, e esse daqui vai ser o meu RNA mensageiro, ou seja, ele está saindo do núcleo e vai para o ribossomo, certo? Pense nisso, use isso como exemplo. Aí o ribossomo vai ler esse aqui é o ribossomo, vai ter duas membranas, né? O ribossomo ele vai ler uma membrana é a chamada 40S e outra membrana é a 60S, certo? Enfim, coisa de nível superior, não precisa entender isso daqui, realmente eu que sou retardado e busquei conhecer. Mas vai ter a 70S não, a 80S e a 40S. 80S não, 60S, agora tá certo.
E o RNA transportador, que ele está meio que no citoplasma, né? Ele vai trazer justamente as proteínas não, os aminoácidos, que eles estão provenientes da nossa digestão, certo? E até o RNA mensageiro do ribossomo. Enfim, bora continuar aqui. O ribossomo, no caso, ele vai ler o RNA e vai montar a proteína, como já falei, usando aminoácidos trazidos pelo RNA transportador. Continuando. Esse fluxo de informações nunca se inverte. Ou seja, no caso, o fluxo DNA, RNA, proteína. Esse fluxo nunca vai se inverter. No caso, o que eu falei. Com exceção o retrovírus, que vai ser o HIV. Certo? Lá pra frente eu vou explicar mais sobre isso. Agora bora falar sobre cromatina e genoma. Cromatina e genoma. Ou seja, bora ver se a gente está entendendo tudo. Qual que vai ser o processo de biologia molecular? Vai ser o DNA, vai dar origem ao RNA, que vai ser do tipo mensageiro, e esse RNA mensageiro vai gerar uma proteína, graças ao o ribossomo que vai ler o RNA mensageiro, que vai montar as proteínas usando justamente esses aminoácidos dispersos no citoplasma trazidos pelo RNA transportador. Certo? Beleza, já a gente está entendendo tudinho, absolutamente tudo. Eita, calma aí. Oi. Eu acho que dá pra ouvir. Enfim, vai ser isso que vai acontecer. E aí vai ter a diferença entre cromatina e genoma. Bora explicar essa diferença. Cromatina vai ser justamente o DNA enrolado em proteínas que vai ser chamado histonas. Ou seja, DNA enrolado em histonas. Que no caso vão ser umas proteínas que vão condensar absurdamente o DNA. Eles vão, tipo, pressionar, condensar, deixar muito apertado. Pensa nisso. Como se fosse alguma coisa bem assim, ó. Deixar muito apertado, certo? Enfim. Só que essa cromatina vai ser dividida em dois estados. Ou ela pode ser heterocromatina ou eucromatina. Lembrar de eu. Eu vai ser que realmente vai ser ativa. Eu aberto. Entendeu? Lembrar disso. E a heterocromatina vai ser a inativa, ou seja, não vai transcrever genes. Ou seja, a eucromatina vai ser o processo, vai ser o tipo de DNA enrolado, né? Que vai realmente acontecer o processo de transcrição. Aqui agora eu vou falar sobre o genoma. O genoma vai ser justamente. hum, Ah, vou apagar isso daqui. E o genoma vai ser literalmente todo o material genético de organismo, ou seja, de genes mais regiões não codificantes. Ou seja, gene mais regiões não codificantes. Certo? Agora, sem ler aqui, a gente bora tentar puxar tudo da cabeça. O DNA pode ser dividido em dois tipos de. O genoma, na verdade. O genoma não, a cromatina pode ser dividida em dois tipos. Tem a heterocromatina, que vai ser a parte do DNA que não vai ser expressiva, né? Ou seja, ela não vai ser expressa. E a eucromatina, que vai ser a parte realmente expressa e vai se transformar e vai passar pelo processo de transcrição, certo? A gente já falou sobre o processo do dogma central da biologia molecular, que no caso é um DNA, vai dar origem ao RNA mensageiro, que vai dar origem a uma proteína. Esse RNA mensageiro ele vai para o ribossomo, que do ribossomo vai receber justamente essas, esses aminoácidos que estão dispersos no citoplasma, através do RNA transportador que vai levá-la pro, pro, pro ribossomo. E isso vai dar origem à proteína. Ou seja, na verdade, não vai dar origem à proteína muito bem, vai dar origem à cadeia peptídica, certo? A gente vai falar sobre isso depois, mas vai dar origem à cadeia peptídica, porque para ser proteína só vai da estrutura terciária. Enfim. Agora bora falar sobre os ácidos nucleicos. Eu creio que vocês já sabem sobre isso, né? Eu acho que é um assunto muito, muito fácil. Eu já vi, por exemplo, ano passado e esse ano de novo. E esse ano já vi várias vezes, tanto para revisar, tanto para no geral. Então,
Vou falar coisa básica, assim. São moléculas formadas por nucleotídeos que têm três partes: um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, certo? Isso acabou. Vale ressaltar que o açúcar grupo fosfato pode ser chamado de backbone, porque vão estar a parte de trás dessa molécula. Enfim, vou até escrever aqui, ó. Ácidos nucleicos. Enfim, vai ter o DNA e vai ter o RNA, beleza? Ambos vão ter o backbone. O que vai mudar justamente vai ser o açúcar e a base nitrogenada deles, certo? Um vai ser a ribose e outro vai ser a desoxirribose. Bom, bora lembrar aqui, bora deduzir. Vai ter a ribose e a desoxirribose. Qual que vai ser a diferença da ribose com a desoxirribose? Responde aí sozinho. Desoxirribose. O que esse desoxi lembra? Justamente desoxi lembra que não vai ter um oxigênio. E lembra que o oxigênio é a molécula que vai mais se reagir com as outras coisas? Ou seja, ela vai ser uma molécula que vai demorar mais tempo para ser degradada, certo? Ou seja, a desoxi vem justamente disso, dela demorar muito mais tempo, justamente por ela ter a ausência desse oxigênio nela. Ou seja, ela não vai oxidar tão fácil assim, mas ela vai oxidar. Lembra disso? E a ribose vai ser uma molécula muito mais temporária. Enfim, agora eu posso justamente dar os conceitos. Que o DNA vai ser justamente chamado ácido desoxirribonucleico, justamente porque ele tem essa ausência de oxigênio. Então essa ausência de oxigênio vai fazer ela ser uma molécula muito mais duradoura, e a gente realmente percebe que o oxigênio justamente é uma molécula muito mais duradoura, que inclusive está no nosso corpo, certo? Não que o RNA não esteja, mas vocês entenderam. Ou seja, o açúcar dele vai ser a desoxirribose, ela vai ter uma estrutura de dupla hélice, ela vai ter as bases nitrogenadas, que A liga com T e C liga com G, e o local dela é no núcleo e ela armazena as informações genéticas. E ela pode ser dividida, essas bases nitrogenadas podem ser. Deixa eu lembrar aqui. Essas bases nitrogenadas podem ser justamente divididas em duas classes, que vai ser as purinas e as pirimidinas. Eu lembro sempre do mnemônico que é água pura. Água pura. Ou seja, adenina e guanina são purinas. O que significa elas ser purinas? Que elas têm dois anéis. Ou seja, ela vai ter dois anéis. Eu não sei desenhar um anel aqui. Um anel vai ser, sei lá, assim. Ou seja, ela vai ter dois anéis. Certo? Vai ser tipo isso. Diferentemente da pirimidinas, que se adenina e guanina vão ser purinas, quais que sobraram? Citosina, tironina e uracila, que vão ser pirimidinas. Ou seja, só vão ter um anel. Então, lembrar sempre disso daí, que é realmente importante, que pode cair nos vestibulares. E lembrar quais tipos de ligações eles fazem entre si. Essas bases nitrogenadas, elas fazem ligações de hidrogênio entre si. Tem algumas que vão ter tripla e tem algumas que vão ser duplas só. Certo? Então, isso daí eu vou falar logo mais pra frente, mas no caso... Cara, se eu não me engano, vai ser... Citosina e guanina vão ser duplas. Certo? Citosina e guanina Deixa eu ver. Não, errei. Adenina e guanina. Adenina e tinina vão fazer duplas. Vão fazer duplas. E citosina e guanina vão fazer triplas. É porque eu tava lembrando de um exemplo que vai ser justamente quando uma pessoa coloca fogo, sei lá. Qual que vai resistir mais à desnaturação? Justamente a que faz três ligações, certo? Ou seja, quem faz três ligações vai ser a citosina e a guanina. Ou seja, ela vai resistir muito mais. Enfim, isso daí é só. Nem cai, nunca vi cair. Só na prova da UERJ, que eu já vi uma questão ano passado, mas enfim. Aí vai ter o RNA, que no caso o RNA vai ser, no caso, a ribose, vai ser fita simples. As bases nitrogenadas dele vai ser justamente adenina, uracila, citosina e guanina. E existem três tipos necessários para a gente poder estudar essa parte da biologia molecular. Que vai ser o RNA mensageiro, que vai levar a informação do DNA ao ribossomo. Vai ser o RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos até o ribossomo. E vai ter o RNA ribossômico,
que vai formar a estrutura dos ribossomos, certo? Então, é isso. Cara, deixa eu ver aqui. Recapitulando, né, sem olhar aqui nada e tal, vai ter o RNA e o DNA. O RNA vai ser a ribose, né, ou seja, ela vai ter o oxigênio, vai ser uma molécula muito menos temporária, diferentemente, muito mais temporária, na verdade, diferentemente do DNA, que vai ser a desoxirribose, ou seja, não vai ter a presença do oxigênio, ela vai ser menos oxidável e, por consequência, ela vai ser uma molécula muito mais duradoura, certo? Elas fazem o DNA, ela tem 4 bases nitrogenadas, no caso vai ser a adenina, timina, guanina e uracila. Uracila não, falei errado, falei merda. E citosina, ou seja, eu vou repetir de novo: adenina, guanina, citosina e tirosina, certo? Então, tirosina não, caraca, meu Deus, eu tô com tirosina na cabeça. Timina. Vai ter, bora repetir de novo, vai. Adenina, timina, guanina e citosina, agora eu falei certo. Sendo que a água pura, no caso a adenina e a guanina, elas vão ter anéis duplos, ou seja, eles vão ter 2 anéis, ou seja, vai ser uma purina. Lembrar de plural, eu lembro sempre desse mnemônico. E a timina e que mais? A timina e a... Quem que sobrou? Foi a água... Porque eu sempre lembro assim, eu fiz A, G, que vão ser pi, purina, na verdade. E vai ter TC, que vai ser TCU, no caso, TCU, que vai ser pirimidina. Eu lembro sempre disso, então eu já falei aqui, né? Já puxei tudo da mente. Vale ressaltar também que a guanina e a citosina elas vão fazer tripla de ligações, ou seja, se colocar fogo nela, elas vão vai demorar mais para quebrar. E vai ter também a timina e a adenina, que elas vão fazer duplas, certo? Ou seja, vão ser uma moléculas muito que são as moléculas que vão quebrar primeiro. Tem relação de Chargaff também, que vai ser relação à porcentagem, mas sei lá, como isso daqui é revisão, não vale a pena ficar falando, porque, pô, vou gastar aqui tempo pra ficar falando essas coisas, não vai, entendeu? Não vai. Então, eu espero que vocês já tenham visto esse conteúdo e tentar explicar junto comigo aqui como que funciona esse processo, certo? Enfim, agora vamos começar sobre a replicação do DNA. O que vai ser a replicação do DNA? Vai ser o processo de duplicação do DNA, né? Certo? Garantindo que a célula filha receba o mesmo material genético. Ou seja, ela vai ser do tipo semi-conservativo. Ou seja, cada molécula nova tem uma fita antiga. Mais uma nova. Certo? Ou seja, eu tenho aqui uma molécula de DNA. Certo? Eita. Vou ter uma molécula de DNA, tá uma merda, eu sei. Mas enfim, eu pego essa daqui, separo ela daqui, certo? Bem simplificado mesmo. Aí eu pego esse daqui, faço essa molécula aqui. Aí eu vou lá e faço, deixa eu ver, aqui, certo? Aí eu pego essa parte daqui, ó. Vai ser usada como molde para mais uma que pega essa daqui. Vai ser tipo isso, esse semi-conservativo. Entendeu? As enzimas principais vão ser a helicase, a topoisomerase, a DNA polimerase e a ligase, certo? A helicase ela vai abrir a dupla hélice. A topoisomerase vai justamente aliviar a tensão na extremidade, certo? A DNA polimerase vai sintetizar uma fita de DNA e a ligase vai unir os fragmentos. Entendeu? Deu pra... tá fazendo sentido até agora. No caso, o sentido da síntese vai ser no 5 linhas 3 linhas. Ou seja, bora revisar. Helicase vai abrir a dupla hélice, a topoisomerase vai aliviar as tensões nas extremidades, das extremidades, DNA polimerase vai sintetizar uma fita nova e a ligase vai unir os fragmentos, ou seja, a helicase vai abrir, vai clivar, vai cortar o DNA, a topoisomerase vai aliviar as tensões nas extremidades, a DNA polimerase vai sintetizar uma nova fita de DNA e a ligase vai justamente unir os fragmentos. Bora escrever aqui. Helicase, topoisomerase.
DNA polimerase e ligase. Helicase abre, cliva, corta o DNA. Topoisomerase vai justamente aliviar as tensões nas extremidades. DNA polimerase vai sintetizar uma nova fita de DNA a partir da antiga. E a ligase, cara, ela vai unir os fragmentos Okazaki, certo? Agora, beleza, a gente já passou por todos esses processos aqui, agora bora falar sobre a transcrição. O que vai ser a transcrição? Vai ser um processo onde o DNA serve como molde para formar um RNA mensageiro. Ou seja, um gene é usado como molde para a síntese do RNA mensageiro. Simples, é definição extremamente formal e que poderia cair em prova. Qual que vai ser o local que onde vai acontecer? Vai acontecer no núcleo. A enzima principal vai ser a RNA polimerase e o molde usado vai ser a fita do DNA, certo? E o produto vai ser o RNA mensageiro. Na verdade, vai ser o pré-RNA mensageiro. Pode-se dizer, porque só se torna RNA mensageiro depois do processo de pós-tradução, certo? Aí fica um lembrete aí que, no caso, a fita molde do DNA, que é lida, né? E a fita codificadora tem a mesma sequência do RNA mensageiro, só trocando o T pelo U. Ou seja, vamos supor aqui, vai ter TAC, ATC, TCG, TAA. Qual que vai ser a fita do RNA mensageiro? AUG, A, não, o A não, o U, uma mania de, eita, U, AG, AGC, AUU. Ou seja, isso daqui vai ser a fita do RNA mensageiro. Beleza? Enfim, é isso. Aí vai ter o processo de pré... Aí, como eu falei, né? Vai ter o processo de pré-RNA mensageiro. No caso, não vai ser sintetizado ainda o RNA mensageiro em si. Vai ser o pré-RNA mensageiro. Para virar o RNA mensageiro de fato, vai ter o processo de pós-processamento. No caso, vai ser o que? A gente pode dividir em três partes. No caso, o capping, né? A adição da capa 5' que vai ser a adição de uma molécula na ponta 5', que ela vai proteger da degradação e ajuda o ribossomo a reconhecer. Vai ter o processo de splicing, que vai ser a retirada dos introns, que vai ser a região não codificante, certo? E a união dos exons. Vai ter também o splice alternativo, que pode cair na prova, mas o splice alternativo vai ser justamente quando essas moléculas elas vão se bagunçar para poder formar mais proteínas. Proteína, mais RNA mensageiro, por consequentemente, mais proteína, certo? No caso, os introns vai ser a parte não codificante e os exons vai ser a parte codificante. Lembra sempre que exons lembra de expressive, ou seja, vai ser a região realmente expressiva do RNA. No caso, ela vai manter justamente só as partes codificantes. E vai ter também a cauda um processo de poliadenização, que vai ser colocar uma sequência de adeninas na cauda, na parte 3 linhas, certo? Se eu adicionei a capa na 5 linhas, eu vou colocar a cauda justamente na 3 linhas. Isso daí vai dar mais estabilidade, essas coisas. Ou seja, vai ser só colocar mais adenina. E vai ter o processo de tradução, que vai ocorrer no ribossomo, no caso no citoplasma, ou ocorre no ribossomo, ou no citoplasma, ou no retículo endoplasmático rugoso, né? Que no caso do RNA mensageiro vai chegar com a sequência de códon, a trinca de bases. Aí cada códon vai identificar um aminoácido específico. Aí vai vir um RNA transportador que vai trazer esses aminoácidos e se encaixar no anticódon complementar. Ou seja, eu vou repetir de novo. O RNA transportador vai trazer esses aminoácidos, os aminoácidos que estão dispersos no citoplasma, que vão encaixar no anticódon complementar. Aí o ribossomo vai ler o códon, certamente, vai ler códon por códon e vai montando a cadeia polipeptídica, certo? Então, bora puxar desde o início. Desde o início não, bora puxar desde a transcrição. Que transcrição, no caso, um gene vai ser usado como modo de parassíntese do RNA mensageiro. Qual vai ser a principal enzima? A principal enzima vai ser a RNA polimerase, que vai justamente abrir essa parte do DNA, vai copiar a informação contida e vai justamente deixar
como eu posso dizer, vai copiar as informações contidas e vai passar justamente para uma próxima etapa, que vai ser a etapa de pós-processamento, em que o pré-RNA mensageiro, no caso vai ser a que já está com os códigos, certo? Vai se transformar em RNA mensageiro de fato, ou seja, vai ser a adição da capa 5' o splicing, que também tem o splicing alternativo, e vai ter a cauda de poliadeninização. Adenilação, sei lá como que falam isso daqui. Enfim. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais coisas. Ah, tá. Eu vou explicar agora também o processo de tradução. Não, já expliquei o processo de tradução, né? No caso, a RNA só vai chegar com uma sequência de códons e tal, e vai acontecer ou no citoplasma ou no reticulino plasmático rugoso. Vai. Deixa eu ver. Vai ter o RNA transportador que vai pegar os aminoácidos dispersos no citoplasma e juntar junto com o RNA mensageiro para poder montar essa sequência de polipeptídeo. Sequência polipeptídica. Vale lembrar também que o código genético é degenerado, ou seja, vários códons podem codificar o mesmo aminoácido, é universal em todos os seres vivos, e não é sobreposto, ou seja, cada base participa de um único códon, certo? E bora falar sobre a estrutura do ribossomo agora. Vai ter a subunidade pequena, que vai ler o RNA mensageiro, e vai ter a subunidade grande, que vai ligar os aminoácidos formando a proteína. O resultado vai ser justamente a cadeia polipeptídica, que vai ser funcional, certo? Então esse daqui vai ser o ato 1, né? Já falei sobre os conceitos, o dogma central, que no caso do DNA vai ser o DNA, vai virar RNA mensageiro, que vai virar proteína. Cromatina já falei que vai ser realmente a versão expressa, ou seja, vai ter dois tipos, vai ter a eucromatina e a heterocromatina. Eucromatina vai ser realmente a versão expressa, ou seja, verdadeira cromatina, certo? Heterocromatina não vai ser expressa. Ambas estão muito condensadas, enroladas em proteínas chamadas histonas. Ou seja, o genoma vai ser o quê? Vai ser as regiões, todas as regiões do que contém todas as regiões, tanto codificantes, mas não codificantes. Vai ter os ácidos nucleicos, DNA e RNA, ambos vão ter bases nitrogenadas. Lembrar que o DNA não vai ter a uracilo, enquanto o RNA vai ter a uracilo, certo? Lembrar sempre disso. E falei sobre o processo de transcrição, que um gene vai ser usado como molde para a síntese de um RNA mensageiro. Valeu sobre o processo de tradução, que no caso a informação contida no RNA mensageiro é lida e é transformada realmente em proteína. Em polipeptídicos, podemos se dizer. Então, é isso. Eu acho que não tem tanta mais coisa pra falar aqui, certo? Só pra revisar os conteúdos básicos, basilares de biologia. E é isso. Tamo junto aí, rapaziada.